Bom dia, pessoal. Tá, vamos iniciar a aula de hoje fazendo exercícios do livro. Tá continuando os exercícios do livro. Então vamos continuar com o exercício 10. Aqui é a página. Página 204. Vamos começar com o exercício 10, não, o exercício 11, tá? Então, o que diz o exercício 11? Diz que uma função quadrática é definida de menos infinito até mais infinito, ou seja, isso aqui é o conjunto dos reais, tá? Domínio, e o contradomínio vai ser de A até menos, até mais infinito. Tá certo? E diz que a função f de x é mx ao quadrado mais 4mx mais 1. E o m é diferente de zero. Ele quer saber qual o valor de A para a função ser sobrejetora, tá? Então, se é para a função ser sobrejetora, ele definiu A como sendo de A até infinito, então eu estou dizendo que A é o vértice de f de x, tá? Ou podemos dizer que ele é o ponto de mínimo de f de x, tá? Já definimos a partir disso aqui que o m é maior do que zero, tá? Porque se ele é um ponto de mínimo, então já estou dizendo que m tem que ser maior do que zero, tá? Ou seja, o a da função quadrática tem que ser maior do que zero. Tá? Então, agora eu tenho que definir quem é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A. Tá? Continuando a conta, então nós vamos ter que o y do vértice vai ser igual a 16m ao quadrado menos 4m dividido por 4m. 4m, eu corto 4m, aqui fica 1, aqui fica 4m. Então eu tenho que m y do vértice é igual a 4m. Não sumiu. Quatro m menos 1 é igual a A. Agora a gente tem que descobrir quem é m. M tem que ser maior que zero. O que eu fiz aqui que ficou faltando? Aqui m é o quadrado.
Então aqui é 4m ao quadrado e aqui é 4m ao quadrado. Então aqui é m ao quadrado, aqui é m ao quadrado. Então corto, aqui dá 4. Então y do vértice vai ser igual a 4 menos 1. Então A é igual a 3. Tá certo? Porque o y do vértice é igual ao A. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vou fazer exercício 12 agora. Exercício 12, ele pede para esboçar gráfico das funções. Então vamos fazer letra A. Ele vai ser o h de x, ter duas funções. Ele vai ser x2 menos 2x, quando x é menor ou igual a 2, e menos x2 mais 6x menos 8, se x é maior do que 2, tá? Vamos chamar isso aqui de parte A e parte B. Tá? Então, na parte A, o que nós vamos ter? h de x é igual a x2 menos 2x. Tá? Para x menor ou igual a 2. Então, primeiro vamos calcular as raízes da função. Então, x2 menos 2x igual a 0. X vai ser igual a x menos 2. Fatorei a função, tá? Então, isso aqui é o resultado fatorado. Vai ser x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Vamos calcular agora o vértice. O vértice nós vamos ter que x do vértice menos b sobre 2a. Então vai ser menos 2 dividido por 2, que é igual a 1. Y do vértice menos delta sobre 4a vai ser igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre 4ac, como c é 0, já ignora. Então, isso aqui vai dar igual a menos 1. Então, já defini a função da primeira função. A segunda função, h de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8, para x maior do que 2. Aqui eu não... Bom, então vamos lá. Vamos fazer isso aqui como uma função. Vamos fazer pela forma canônica, para a gente relembrar. Primeira coisa, colocamos A em evidência. x2 menos 6x mais 8. Completamos quadrado. Separar x2 mais 6x. Tá? X é igual a m. 6x é igual a 2m vezes n. m corta x, então n igual a 6. Então n ao quadrado é igual a 36. Fazendo a substituição, então nós vamos ter que y vai ser igual a menos y vai ser igual a menos
x ao quadrado menos 6x mais 36 menos 36 mais 8. Fechei, certo? Então, y vai ser igual a menos x menos 6 ao quadrado menos 36 mais 8 dá menos 28. Ai, ai. Dois dividido por 6 dá 3. Então aqui n igual a 3, aqui dá 9. Vamos ver a conta aqui. Então dá mais 9, menos 9, mais 8. Então aqui não é 28. Então vai dar x menos 3 ao quadrado menos 1. Certo? Então y vai ser igual a menos x menos 3 ao quadrado mais 1. Então nós vamos ter que y menos 1 menos x menos 3 ao quadrado. Então aqui nós temos que o y do vértice é igual a 1 e o x do vértice é igual a 3. Tá? Raízes tá? Então, y é igual a 0. Então, 0 menos 1 a menos x menos 3 ao quadrado. Então, dá menos 1 menos x menos 3 ao quadrado. Corto menos com menos. Então, x menos 3 é igual a 1. Mais ou menos 1. Então, x' é igual a 2. x2' é igual a 4. Certo? Então, achamos as raízes da função, das duas funções. Agora vamos desenhar o gráfico dela. Como as raízes das duas funções que a gente tem, 2 é a raiz delas duas, a gente já tem um ponto de encontro, então não preciso me preocupar com isso. Então como é que vai ficar a função? x, y. Para x menor ou igual a 2, tá? Vai ser esta função. Então raiz 0, raiz 2. Vértice 1 menos 1. O c dessa função é 0. Então a função vai cortar o eixo y em 0, que é a raiz também. Vai chegar até aqui e vai parar em 2. Tá? De 2 para cima, a função é essa aqui. Então, nós temos as raízes 2 e 4. E o vértice 1, 3. Então, vai ser 1, 3. Como A é menor do que 0, eu sei que a concavidade é para baixo. Então, vai ficar dessa forma. Tá? Então, temos as duas funções. Vou desenhar aquilo de outra cor. Vamos ver a diferença. Então, a função aqui vai ser
dessa forma. Certo? Então temos as duas funções que definem essa expressão. Tudo bem, pessoal? Vou deixar a letra B para vocês fazerem em casa. Vamos fazer a letra B também. Letra B. T de x é igual a x2 menos 1 para x menor ou igual a 2. 3, se x estiver entre 2 e 4. E x2 menos 8x mais 19 se x for maior do que 4. Então vamos chamar de A, B e C. Tá? Então vamos lá. Letra A. T de x é igual a x2 menos 1. Quando a gente tem função desse tipo, a gente não trabalha com forma canônica, tá? Porque está faltando o elemento x aqui. Então a gente recalcula a raiz direto, tá? Então raiz. Como podemos calcular a raiz direta em qualquer caso, tá? Mas esse caso especificamente a gente não faz a forma canônica. Dá x2 menos 1 é igual a 0, então x é igual a mais ou menos 1. Raízes da função. Tá? Vértice. Vou mostrar agora por que a gente não precisa fazer isso aí. Tá? Vértice. X do vértice. Menos b, que é 0. Sobre 2a. Então, x do vértice é igual a 0. Y do vértice. Menos delta. B. Então vai dar menos. B ao quadrado, 0 ao quadrado. Menos 4AC. Tá? Então, y do vértice é igual a menos 4. Tá? Então, definimos y do vértice e x do vértice. Dividido por 4 vezes 1. Então, y do vértice é igual a menos 1. Tá? Item B. Como a função aqui termina em 2 e eu não tenho 2 nem no vértice nem nas raízes, a gente vai ter que calcular t de 2, tá? Então t de 2 vai ficar igual a 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 3, tá? Então aqui nós temos o ponto 2, 3, tá certo? Então vamos agora para o item B. B ele diz que t de x é igual a 3 entre 2 e 4. Então já está feito, certo? Agora para o item C. Item C ele diz que t de x é igual a x2 menos 8x mais 19 para x maior ou igual a 4. Tá? Vou fazer aqui de novo pela canônica. Como ele já botou em evidência, já vou separar aqui. Tá? X é m, n vai ser 4. Tá certo? Ali, vamos lá.
2n é igual a menos 8, n é igual a menos 4. N ao quadrado é igual a 16. Deixa eu botar aqui completo, porque o pessoal da turma 109 não teve aula comigo. Presencial. Então, x é igual a m desse termo aqui. 2mn é igual a 8x. M corta n é menos 8x, né? Então, 2n igual a menos 8, n é igual a menos 4. Tá? E n ao quadrado é igual a 16. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Agora vamos terminar a função. Vai ficar y x ao quadrado menos 8x mais n ao quadrado menos n ao quadrado mais 19. É 19? Tá bom? Então nós vamos ficar agora com y, vai ficar igual a x menos 4 ao quadrado, menos 16 mais 19, mais 3. Então nossa forma canônica vai ficar y menos 3 igual a x menos 4 ao quadrado. Então y do vértice é igual a 3, x do vértice é igual a 4. Tá? Raízes zero menos 3 é igual a x menos 4 ao quadrado. Pai, Oi. pode repetir o motivo para não se usar a forma canônica em A? Em A, porque eu não tenho B. Então não tem como fazer o quadrado perfeito. Porque eu vou ter que adicionar alguma coisa para formar o bx, né? A forma tradicional da função quadrática é dessa forma. Nesse caso aqui, b é zero. Tá? Então não tem como fazer um quadrado perfeito, porque me falta x. Para a gente fazer quadrado perfeito, a gente normalmente completa o termo independente, o c. Tá? Senão não dá para a gente fazer direito. Por isso que a gente não faz forma canônica quando tem esse caso. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Aí deu isso aqui. Então raiz menos 3 é igual a x menos 4 ao quadrado. Não temos como achar raiz, porque esse termo é negativo. Então, não existem raízes pertencentes ao conjunto dos reais. Tá? Então, agora vamos desenhar o nosso... e agora nós temos que calcular. O x do vértice é 4. Então, eu já tenho um ponto que eu calculei, porque ele é x maior ou igual a 4. Tá? Então, já defini a função. Então, agora nós vamos desenhar a função. X e y, nós vamos ter alguns intervalos. Valores menores iguais a 2. Então, vou calcular esta função, vou usar essa função aqui. Raízes, mais ou menos 1. Então, 1 menos 1. Vértice, 0 menos 1. Então, 0 menos 1. Tá? Então, a função vai ficar dessa forma aqui assim. E calculei o x de 2, vai ser 2, 3.
Então, a função vai parar aqui, bolinha fechada. Por que bolinha fechada? Porque ele diz que a minha função vai até x menor ou igual a 2. Então aqui eu fecho a bolinha. Tá? Depois nós vamos pegar a parte B, que vai de 2 até 4. De 2 até 4, ele disse que a função é constante. Então ela vem constante aqui. Aqui ela vai ser fechada em vermelhinho, aqui é fechada em preto. Como pertence aos dois intervalos, tá? E esse vértice coincide com esse, podemos tocar ali direto, tá bom? E agora nós vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro ponto agora. Agora nós vamos usar esta função C, tá? Essa função C, ele diz que x de 4, y 3. Então aqui é o vértice da função. Coincidiu. Depois ele vai até A é positivo, né? Então ela vai ter uma concavidade para cima. Como eu não tenho outro ponto para calcular, eu vou pegar o valor de C. C é quanto? 19. 19 eu sei que é onde corta o eixo Y, tá? Então a função viria dessa forma assim, tá certo? E se eu pegar 8 do lado de cá, também vai tá a função aqui. Então ela ficaria desta forma aqui, tá certo? Então aqui seria a parte C, aqui seria a parte A, e aqui seria a parte B. Por que eu tracejei aqui? Porque essa função nesse trecho não vai existir, só serviu de orientação, tá? Que a gente aqui vai ter um eixo de simetria da função C, tá? E que este pedaço vai ser igual a este pedaço aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Professor. Oi. Na B, o senhor soube que era constante porque só tinha o valor do C? Exatamente. É uma função constante. Tá? A gente viu lá atrás. Que quando é uma função linear que o A é igual a zero. Tá? É uma função afim que o A é igual a zero. Então é uma função paralela ao eixo X sempre. Tá? Então sempre que você tiver só ela independente, é uma função constante. Tudo bem? Tá bom? Então vou apagar, hein? Exercício 13. 13 ele diz assim: determine o valor de máximo ou mínimo e abscissa do ponto máximo ou do mínimo de cada uma das funções. Tá? Toda vez que ele fala de valor máximo ou mínimo, numa função quadrática, eu estou procurando o y do vértice. Tá? E se ele quer a abscissa do ponto de máximo ou do ponto de mínimo, ele quer o x do vértice. Tá? Então ele deu umas mãos de função. Então na letra A,
ele diz que y é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Tá? Então, primeira coisa, se a gente quer ver se é máximo ou mínimo, eu vou ter que olhar quem acompanha x ao quadrado, né? Então, aqui nós temos que menos 1 é menor do que 0. Quando A é negativo, nós temos um ponto de máximo valor, tá? Então, o valor máximo da função vai ser igual ao y do vértice, que é quem? Menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos b ao quadrado menos 4a vezes c, mais 12, sobre 4 vezes menos 1. Então, y do vértice é igual a 4. Certo? X do vértice vai ser menos b sobre 2a. Menos 2 dividido por 2 vezes menos 1. 2 dividido por 2 dá 1, então isso aqui dá que x do vértice é igual a menos 1. Tá? Então só a aplicação das fórmulas já resolve esse problema. Essas questões. Tudo bem, pessoal? Tudo. Até agora. Oi? Qual dúvida? Não, até agora tudo bem. Tranquilo? Tá bom. Então vamos ver agora uma outra função. Letra B. S de x é igual a x2 menos 8x mais 16. Vamos ver lá. 1 é maior do que 0. Se o A é maior que 0, a gente tem ponto de mínimo. Tá certo? Então, se é ponto de mínimo, y do vértice vai ser menos delta, 64, 4a vezes c, menos 64, y do vértice é igual a 0. Tá? Então, y do vértice é igual a 0. X do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então dá menos 8 dividido por 2 dá igual a 4. Então x do vértice é igual a 4. Então aqui nós temos um ponto de máximo, de mínimo local. Aqui é máximo e aqui é mínimo. Tudo bem? Tá? Então vou deixar C e D. E D para casa, tá bom? Exercício 14. Ele diz assim: para que valores reais de m a função quadrática m menos 2x ao quadrado mais x mais 4 admite valor máximo positivo, tá? Então aqui nós temos algumas análises para fazer, para a gente vai dar uma relembrada na matéria. Para ter valor máximo, tá? A gente sabe que o nosso primeiro termo tem que ser menor do que 0, tá? Então no caso ali, m menos 2 menor do que 0, então m tem que ser menor do que 2. Tudo bem? Tá?
Então agora vamos para o caso lá. Quando a gente tem A menor que zero, vamos fazer uma revisão geral aqui. Nós temos dois casos de função quadrática. Um quando A é menor que zero e o outro quando A é maior do que zero, tá? Vou fazer aqui um adendozinho. Quando A é menor que zero e A maior que zero. Agora nós temos o caso A menor que zero. Passa aqui. Nós temos um caso agora quando delta é menor do que zero. O que quer dizer quando delta é menor que zero? Delta é menor que zero, nós não temos raízes. Então, quando a função tem um A menor que zero, a nossa função, vou botar só o eixo X, ela vai estar sempre dessa forma. Ou seja, não tenho raízes. Tá? E o A maior que zero, a função vai ter dessa forma. Ou seja, se a gente fizer um estudo de sinais, essa função vai ter sempre sinal negativo e esta função vai ter sempre sinal positivo. Tudo bem? Tá? Agora vamos para um outro caso. Quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, nós vamos ter a função desta forma. Tem uma raiz. Tá? Então aqui é uma raiz. Certo? Então nesse caso, a função continua sempre sendo negativa e aqui ela continua sempre sendo positiva. Tá certo? E agora nós vamos ter o caso de delta maior do que zero. Quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes. Então a função vai fazer isto aqui. Então aqui eu tenho uma raiz, aqui eu tenho outra raiz. Ou seja, nesse caso, a função vai sair de negativo, vai virar positivo e vai virar negativo. E no caso que A é maior que zero, tá? Ela vai vir positiva, vai ficar negativa e vai ficar positiva de novo. Tá? Fiz um adendo aqui para a gente poder entender essa questão 14. Tá? Então o que vai acontecer agora? Ele diz que tinha valor máximo positivo. Valor máximo já definimos. A é menor que zero, então M tem que ser menor que 2. Quando ele diz que é positivo, eu vou analisar os três casos que eu tenho. Para o valor máximo ser positivo, eu tenho que ter obrigatoriamente delta maior do que zero. Tá certo? Então aqui eu vou botar valor máximo positivo, delta maior do que zero. Então o nosso delta quem é? B2 menos 4AC. Tá? Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, 1 menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 16M, vou passar esse 16 para o lado de cá, vai ser menor do que 33. Então, M tem que ser menor que 33 sobre 16. Tá? Então, eu tenho dois conjuntos. Tem que achar a interseção entre eles para ver qual vai ser a resposta da questão. Então, vamos ver aqui. Para A menor que zero, nós temos aqui 2 aberto
e eu sei que tem que ser menor do que 2. Para delta maior do que 0, a gente sabe que o m é 33 sobre 16, que é um pouquinho maior do que 2. Então, vou botar aqui. 33 sobre 16. E tem que ser menor, tá? E aqui nós vamos pegar a interseção dos dois conjuntos. Então, aqui aberto em 2. Aqui aberto em 33 sobre 16. Onde é que é comum aos dois conjuntos? Para esses valores aqui, tá? Então, a resposta da questão vai ser m menor do que 2. Tá bom? Bem, pessoal? Exercício 15. Exercício 15 é o seguinte. Ele deu um quadrado ABCD. A. Tá? Um quadrado ABCD com área de 1 centímetro quadrado. Ou seja, cada lado mede 1 centímetro. Certo? Dentro desse quadrado, ele construiu outro quadrado. Tá? Aqui é um quadrado M, N, P, Q. Ele quer que a gente expresse. Ele diz que este comprimento AM mede X. Tá? E quer que a gente expresse a área do quadrado SM, N, P, Q em função de X. Certo? Então vamos lá. Se aqui é X, aqui é 1 menos X. Tá? Como é quadrado, aqui é 1 menos X e aqui é X. Tá? E por aí vai. Tá certo? Então a área do quadrado MNP MNPQ vai ser igual a área do quadrado ABCD menos a área, tá, dos triângulos AMQ mais a área do quadrado BMN mais a área do quadrado DQP, tá? Menos a área do quadrado AMQ mais a área do quadrado PMN mais a área do quadrado CPN mais a área do quadrado DQP.
Só que cada um desses triângulos tem a mesma área. Então a área do triângulo MNPQ vai ser a área do triângulo ABCD menos 4 vezes a área do triângulo AMQ. Tá certo? Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área de MNPQ vai ser igual à área do ABCD, 1 menos base vezes altura sobre 2. Certo? Então, isso aqui vai dar... Vou tirar o MMC aqui direto. 2 menos x vezes 1, x. X vezes x, x ao quadrado menos com menos, mais x ao quadrado. Tá? Então, a área do triângulo MNPQ é dada por essa expressão em função de x. Aí nas outras perguntas, você fala assim, represente no plano cartesiano o gráfico da função y obtida no item A. A área mínima e a medida de AM para que o quadrado seja o menor possível. Tá? Então na A ele pede a função, para a gente escrever, isso aqui é a letra A. Letra B, y é igual a x2 menos x mais 2, certo? Então vamos lá. Vou fazer pela forma canônica, tá bom? Então vou pegar, isolei esses dois, x é igual a m, 2mn é igual a menos 1, x. X corta m, n é igual a menos meio. Então, n ao quadrado é igual a 1 quarto. Certo? Então, vamos lá. Escrever essa função agora. Y, então, vai ser igual a x2 menos x mais 1 quarto menos 1 quarto mais 2. Então, y vai ser igual a x menos 1 meio ao quadrado, menos 1 quarto mais 2, tiro o MMC, 4 vezes 2, 8, menos 1, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, mais 7 quartos. Tá? Então, a função vai ficar y menos 7 quartos é igual a x menos meio ao quadrado. Tá? Raízes eu não vou nem calcular, porque se eu substituir aqui, vamos ver, pegar aqui, vamos tentar. Raízes. 0 menos 7 quartos é igual a x menos meio ao quadrado. Pô, vamos tirar aqui. Isso aqui dá negativo. Se eu for tirar a raiz, aqui vai dar um número negativo. Então, não existem raízes, porque aqui já deu negativo. Então, eu sei que o delta é menor do que zero. Tudo bem? Tá? Porque o A é positivo. Então, agora nós sabemos que o x do vértice é igual a meio, y do vértice é igual a 7 quartos. Sei que o C é 2, então posso desenhar o gráfico da função. Como é que vai ficar o gráfico da função?
O vértice vai ser meio. 7/4. Tá certo? E vai cortar em 2. Então isso aqui, se eu chegar a 1, então a função vai ficar dessa forma aqui, tá? Aqui eu tenho meu eixo de simetria, tá? Então aqui está o gráfico da função. Y é igual a x2 menos x mais 2, tá? Então aqui a gente já viu que ele tem um ponto de mínimo, tá certo? Então vem na letra C. Qual é a área mínima que pode ter o quadrado? Letra C, área mínima. Então eu quero o y do vértice. Quem é o y do vértice? 7/4 de centímetros. Na letra D, ele quer determine a medida do segmento AM para que a área do quadrado seja a menor possível. Então, menor área vou estar relacionando com o x do vértice, que é meio. Tá certo? Então, aqui eu tenho a área maior, aqui eu tenho a medida da maior área e qual é o x que dá a menor área. A medida da menor área, tá? E qual é o x que me dá essa menor área. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Vamos fazer o 17. 17 ele deu um gráfico. Diz que tinha uma função que era uma... Ele diz que tem uma reta R e uma parábola que eu vou chamar de S. Tá? Diz que ela intercepta R intercepta S em menos 4, menos 24 e 2, 0. Tá? São os dois pontos de interseção. Aí ele quer que a gente determine a equação da reta R, a equação da parábola e a diferença entre as ordenadas. Então, vamos primeiro determinar as equações. Eu vou apagar o lado de cá.
Vamos determinar as equações. Equação letra A de R, tá? Então, como é uma reta, eu sei que a função vai ser AX mais B. Tá certo? Então, vamos só substituir. Menos 4 menos 24, certo? Então, f de menos 4 é igual a menos 24, que vai dar igual a menos 4a mais b. E o outro vai dar 2, 0. Então, f de 2 é igual a 0, que vai dar igual a 2a mais 2a mais b, tá certo? Então agora nós temos dois sistemas, eu vou fazer aqui direto, tá? Peguei esses dois sistemas e vou diminuir em cima e embaixo, tá? Então menos 24 dá menos 24, menos 4 menos 2 dá menos 6a, mais b menos b dá 0. Então a é igual a 4. Se A é igual a 4, nós temos que 0 é igual a 2 vezes 4 mais B. Então, B é igual a 8. Então, a equação da reta, R de x, né? Chama R, né? R de x vai ficar igual a 4x mais 8. Achei a equação da reta. Tá? Vamos para a parábola. B. Equação de S. Tá? Então, a função quadrática é do tipo ax2 mais bx mais c. Certo? Então, vamos achar os pontos que nós temos. Menos 4 menos 24. Então, f de menos 4 é igual a 24 negativo, que vai ser igual. 4 ao quadrado, 16. 16a menos 4b mais c. Certo? Só que aqui é o seguinte, eu já sei que ela corta o eixo y em 0. Então aqui a gente sabe que esse c é igual a 0. Tá? Vamos achar agora um outro ponto. Vou pegar o ponto 2, 0. Então f de 2 é igual a 0, que vai ficar igual a 4a mais 2b. Certo? Então vou ter 16a menos 4b é igual a menos 24. 4a mais 2b é igual a 0. Então aqui a gente tira que b é igual a menos 2a. Substituindo em cima, 16a menos 8a é igual a menos 24. Pai, Oi? em RC igual a menos 8? Oi? Em RC igual a menos 8? Em R... C igual a menos 8. Não, em R não tem C. Em R é uma equação de reta. Então a gente não trabalha com C, trabalha com AX mais B. Tá? Aqui é uma equação, já fiz aqui. Tá?
O C a gente só usa quando a gente trabalha com equação do segundo grau, função do segundo grau, função quadrática. Tá? Com função linear a gente só vai até A e D, tá bom? B igual a menos 8? E termo independente menos 8? Não, termo independente é menos 8, isso, desculpa. Tá certo, você tá certo. Tá bom? Obrigado. Então aqui, 8A igual a menos 24, A igual a menos 3. O que confirma porque a equação diz que A era negativo, tá? Porque ela tem concavidade para baixo. Se A é menos 3, B é igual a 6. Tá? Então, a função S de x, que é a parábola, vai ser menos 3x ao quadrado mais 6x. Certo? Bem, deixa eu botar aqui de novo a função, o gráfico, que eu fiz a besteira de apagar. Aí na letra B ele é assim, na letra C ele diz: se f de x é a diferença entre as ordenadas dos pontos da mesma abscissa, ou seja, eu pego um ponto aqui qualquer, pego um ponto qualquer de abscissa x aqui, vou passar, vou ter dois valores de y, certo? Então ele quer que esta distância seja a maior possível, tá certo? Então, para esta distância ser a maior possível e como S de x é menor do que zero, eu tenho que escrever aqui. Então ele diz que f de x é diferença entre S de x e R de x. Ou seja, f de x pode ser S de x menos R de x, tá? Ou R de x menos S de x, tá? Porque essas distâncias podem estar pro lado de cá, tá? Então ele quer saber o maior f possível. Tá? Então, para saber o maior f possível, vamos trabalhar com essas duas formas. S de x menos R de x vai ser menos 3x ao quadrado mais 6x menos 4x menos 8, certo? Então isso aqui vai dar menos 3x ao quadrado mais 6 menos 4 mais 2x menos com menos mais 8, tá bom? Então esse é o caso 1. E o outro, agora nós vamos ter R de x menos S de x. Então vai ser 4x menos 8 menos 3x ao quadrado mais 6x.
Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 4 menos 6, menos 2x, menos com menos, mais 3x ao quadrado, menos 8. Então, vai ficar 3x ao quadrado, menos 2x, menos 8. Então, esse é o caso 2. Então, vamos para a interpretação do que ele falou, do que é falado no problema. Como ele fala que quer o maior f de x possível e eu estou utilizando uma se eu estou usando aqui, se eu quero o maior possível, tá? Se é maior possível, obrigatoriamente, como eu estou envolvendo uma função quadrática, o a tem que ser maior do que zero. Se o a é maior do que zero, no caso 1 é o que vai me interessar. Por quê? Porque neste caso aqui, menos 3, aliás, a tem que ser menor do que zero, menos 3 é menor do que zero. E nesse caso aqui, 3 é maior do que zero. Então aqui eu vou calcular se eu quiser a menor distância possível. Se eu quero a maior possível, então a função f de x vai ser igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 8. Tá? E ele quer saber o valor de x, então eu quero saber o x do vértice da função. Vai ser menos b sobre 2a. Então vai ser menos 2 sobre 2 vezes menos 3. 2 corta 2, então x do vértice é igual a 1/3. Tá certo? Tá bom, pessoal? Professor, por que o maior possível, o ar tem que ser menor do que zero? Porque quando a gente fala de função do segundo grau, né? Lembra aquele gráfico que a gente fez no final lá? Quando eu tenho a maior do que zero, tá? Como é que é o tipo da função? Não é assim? Então eu tenho o menor possível, eu tenho um ponto de mínimo. Quando eu tenho a menor do que zero, eu tenho um ponto de máximo valor. Tá? Então toda vez que a gente fala de maior possível, eu quero o máximo possível. Então o máximo tem que ter um a menor do que zero. Tá? Se eu quiser um mínimo, o menor valor possível, tem que ter um a maior do que zero. Tá certo? Tá bom? É só prestar atenção sempre nisso aí. Quando A é maior, tem ponto de mínimo. Quando A é menor, eu tenho ponto de máximo. Tá bom? Tá bom, então ali ele só falou maior, mas também poderia ter falado máximo. Podia ter falado máximo. Quando fala maior e máximo, pra gente vai interpretar igual. Tá? Maior possível, máximo valor. Tá bom. Nada. Aqui exercício 18. Para que valores de m a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais m mais 1 é positiva
para qualquer x pertencente ao conjunto dos reais. Então, se ele está falando isso, eu estou dizendo que eu tenho uma função desse tipo aqui, certo? Ela é sempre positiva, tá bom? Volta naquela tabelinha que eu falei para vocês. Se eu quero sempre positiva, tá? Estou acima do eixo x, então eu tenho que o delta é menor do que zero. Não tenho raízes, tá? Então, se o delta é menor que zero, é só a gente fazer a substituição. 2 ao quadrado menos 4, 3m mais 1 tem que ser menor do que zero. Tá? Então, dá 4 menos 12m mais 12 menor do que zero. Passa 12 para o lado de cá, certo? Então, vai ficar 12m maior do que 16. Então, m maior do que 3/4. Tá? A questão do problema aqui é só essa interpretação. Tudo bem? Os problemas são tudo repetidos. Para que valores reais de K a função? 4/3. Obrigado. Vocês estão atentos. F de x, K menos 5, x ao quadrado, menos 3x mais 5. Agora ele quer que ela seja negativa para qualquer x pertencente ao conjunto dos reais. Então ela quer que eu tenha uma função desta forma aqui, sempre negativa. Né? Como é sempre negativa, com cavidade para baixo, então aqui a gente sabe que A tem que ser menor do que zero. Tá? Não tem raízes, então também delta menor do que zero. Naquele caso ali a gente só analisou delta, porque A era positivo. Aqui eu tenho que analisar A e delta. Tá? Então o primeiro caso, A menor que zero. Então nós temos que K menos 5 tem que ser menor do que zero. Então K tem que ser maior do que 5. Tá? Agora vamos analisar delta menor do que zero. Então vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem que ser menor do que zero. Então 9 menos 4 vezes 5, 20. 20K. 20 vezes 5 dá 100. Isso. 4 vezes 5, 20 dá 100. Mais 100 tem que ser menor do que zero. Então, passo 20K para o lado de lá. 20K maior do que 109. Então, K maior do que 109 sobre 20. Então vamos lá, vamos fazer A menor que zero. A tem que ser maior do que 5. Aberto. Maior do que 5. Delta menor do que zero. 109 sobre 20, então maior do que 5, né? Aberto também. E vai ser o lado de cá. Vamos achar agora a interseção dos dois conjuntos.
Então tem aberto em 5, aberto em 109 sobre 20. Comum, só esse trecho aqui. Então a solução vai ser K maior que 109 sobre 20. Certo? Prestar atenção que a gente inverteu o sinal porque passou para o outro lado. Não seria K menor que 5. K menor que 5. E é. Hoje eu tô feio, viu? Obrigado vocês aí de novo. É menor. Vamos ajeitar isso aqui de novo. Tô fazendo besteira. Então vai dar 5. K menor que 5. E aqui 109 sobre 20 do lado de cá. Interseção. Tá? Não vou ter nenhum. Vamos ver que a gente não tem nenhum ponto de interseção. Então a solução é o conjunto vazio. Tá? Não tem resposta para isso aí. Então vamos ter caso para essa função de termos sempre valores negativos. Para valor de K. Exercício 20, um pouquinho mais teórico. Tá? Então considere uma função domínio nos reais contra domínio nos reais. Tal que f de x igual a lambda x ao quadrado mais 2 lambda x mais 1. Então vamos fazer uma análise de sinal disso aqui e vamos ver aqui. Tá? Então nós vamos ter casos para lambda maior do que 0. Tá? Para lambdas maiores do que 0, a gente vai ter que delta vai ser igual a 4 lambda ao quadrado menos 4 lambda. Tá certo? Então aqui a gente pode botar 4 lambda em evidência, vai ficar 4 lambda, lambda menos 1. Tá bom? Então vamos para as análises. Vou deixar isso aqui como delta. Então a gente vai ter o caso de que se delta for igual a 0, então lambda 4 lambda, lambda menos 1. Então a gente vai ter duas raízes, 0 ou 1. Certo? Então a gente tem este gráfico para a função. Tá? Que é lambda maior que 0 mesmo. Para lambda maior que 0, nós vamos ter 0, 1 e a função correndo desta forma aqui. Bom? Então como é que ela vai correr? Ela vai ter valores positivos, negativos e positivos. Tá? Tá tudo bem? Agora se o lambda for menor do que 0, então a nossa função ali vai ter este sinal, esse formato, certo? Então ela vai ser negativa, positiva e negativa. Então vamos responder, vamos procurar qual é o item certo aqui, tá? Na letra A,
ele diz que para lambda maior do que 1, tá? Ela vai ser sempre positiva. Vamos lá. Para lambda maior do que 1, lambda é positivo. Então, eu estou neste caso aqui. Tá certo? Então, é lambda maior que 0, lambda maior que 1. Lambda maior que 1, ela é sempre positiva. Isso é verdadeiro. Tá bom? Letra B. Ele diz que para lambda menor do que 0, a função também só assume valores positivos. Opa, vimos aqui, ó. Lambda menor que 0, ela assume valores negativos. Para lambda menor que 0, olha, e para lambda menor que 0, ele diz que é sempre valores positivos. Negativa, ela assume valores negativos também, tá? Inclusive ali, ela vai ser sempre negativa, tá? Na letra C, para lambda maior que 1, a função sempre assume valores negativos. Então lá, lambda maior que 0, tá? No caso, sempre positivos. Tá? O lambda maior que 1 vai ser sempre positivo. Então aqui também é falso. Letra D. 0 menor que lambda menor do que 1. Só assume valores positivos. Então, lambda 0 menor que lambda, que é menor que 1, estou neste caso aqui. Ele só assume valores negativos nesse intervalo. Então a resposta certa é a letra A. Tudo bem, pessoal? Porque a A é verdadeira e o gráfico não tem parte. Porque Tá. a A é verdadeira, o gráfico não tem partes negativas. Aqui, ó. Lambda maior que 1, tá? Então a gente vai ter que analisar. Eu fiz uma análise, construí um gráfico com lambda menor que 0 e com lambda maior que 0. Tá? E depois nós fizemos uma análise do discriminante para ver quantas raízes ele tem para a gente definir os sinais da função. Tudo bem? Então a função do segundo grau, esta função gera esta função do segundo grau, tá? Do delta, que me dá essa variação. Então eu igualei a 0 para calcular a raiz. Tá? Então defini aqui, ó, 0 e 1, tá? São as raízes da função. Então a função de lambda, tá? Essa aqui é uma função de delta lambda, tá? Esta função é uma função de delta lambda, que é a que a gente vai analisar a função, tá? Então, como ele diz aqui, y maior que 1. Então, para y maior que 1, eu vou ver lambda maior que 1. Então, lambda maior que 0 e vou ver aqui, lambda maior que 1. Qualquer valor de lambda maior que 1 vai me resultar num delta positivo. Tá? Então, eu sempre vou ter valores positivos na função. Não, é isso mesmo. Então, ó, ele sempre vai me dar valores positivos na função. Tá certo? Porque eu estou acertando o valor de delta. Mas para ser verdadeiro, não teria que ser x maior que 1 em vez de lambda maior que 1? Vamos substituir os valores ali, tá? Então, f de x tá? Então vamos pegar aqui agora, se lambda for igual a 1, então vou ter que f de x vai ficar igual x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? X mais 1 ao quadrado. Tá?
parar aqui, peraí. Vou tentar te explicar isso aqui. Esse não é o gráfico para a função do delta. Mas é pelo delta que eu analiso. Só explicar. Eu vou... Você é de que turma? Você que está perguntando? Eduarda? Hã? 110. Eduarda, eu vou te responder isso aqui amanhã, tá? Na aula presencial eu vou te explicar isso aqui, tudo bem? Tá bom? E depois deixo isso aí escrito e boto no AVA também para o pessoal ver, tá bom? E o Anderson está perguntando se o senhor pode repetir a parte do motivo de igualar o delta zero. Não, igualei a zero só para calcular as raízes, tá, Anderson? Sim. Que é o que eu defini aqui. Eu defini uma função, tá? Com a variação de delta, tá bom? Então o que a gente está dizendo aqui? Se o delta... Eu acho que entendi agora o que você explicou, Eduardo. Você falou, vamos... Ele perguntou outra coisa. Se o delta for zero, a função não deveria ter só uma raiz? Não. Se o delta for zero, ele tem só uma raiz. Não, o delta igual a zero está dizendo que 4 lambda que multiplica lambda menos 1 é igual a zero. Então ele tem duas raízes. Mas se o delta for zero... Não, delta é zero. Delta é 4 lambda mais lambda vezes lambda menos 1. Se o delta for zero, f de x tem uma raiz, porque delta é zero. Não, calma, tá bom? Então vamos lá. Eu entendi agora a dúvida que a Eduarda levantou e eu vou tentar explicar agora, tá? Realmente, Eduardo, você tocou num ponto crucial, tá? O que eu defini aqui, tá? O valor de delta, tá bom? Então, nas raízes, delta vai ser igual a zero. Então, a função só vai ter uma raiz, certo? Então, ela pode ser toda positiva se o lambda for maior que zero, ou toda negativa se o lambda for menor que zero. Quando eu defino valores de lambda maior do que 1 e menor do que 1, eu posso definir a função. Onde é que essa função não vai existir? Ela não vai existir onde o delta for negativa. Onde o delta for negativo. Quando o delta for negativo, eu sei que só vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Tudo bem? Entenderam? Que é assim, ó. Se o delta aqui é positivo, então o delta é maior que zero. Então a função tem duas raízes. Se a função tem duas raízes, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Tá? Se o delta for maior que zero, mesma coisa. Vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Se o delta for negativo, eu só vou ter um sinal para a função. Ou ela é negativa, está abaixo, ou ela é positiva. Tá? Ela vai ser negativa quando o lambda for menor do que zero e vai ser positivo. Eita. Quando o delta for menor que zero. Tá. Eita, caramba. Então vamos tentar analisar dessa forma. Então se o lambda for maior que 1, então vou analisar esse caso. Lambda maior que 0. A Eduarda levantou um ponto crucial. Lambda é maior que 1, lambda é maior que 0. Se lambda é maior que 0, cai neste caso aqui. Tá? Lambda maior que 1 vai me dar um delta sempre positivo. Se me dá um delta sempre positivo, a função tem partes positivas e negativas. Tá? Aqui no caso, essa parte delta...
Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes. Então, eu tenho valores positivos e negativos da função. Então, realmente aqui é falso. Obrigado por quem me corrigiu, tá? Aqui, se o lambda é menor que zero, estou nesse caso aqui, eu vou ter sempre valores positivos? Não, lambda é menor que zero, eu tenho valores negativos, aliás, valores... Eita! Se eu tenho valores lambda menor que zero, eu vou cair nesse caso aqui, vai me interessar este lado aqui. Nesse lado aqui eu vou ter a função dessa forma. Tá certo? Então os valores serão sempre negativos. Então isso aqui também é falso. Tá. Lambda maior que 1, aquele caso de lá. Vou ter sempre valores negativos? Não. Vou ter valores positivos e negativos. Então isso aqui é falso. Agora vamos para esse caso aqui. Se lambda está entre 0 e 1, então esse caso aqui, tá certo? Então, lambda é positivo. Aliás, lambda é positivo. Então, meu delta aqui vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, delta é menor do que 0. E lambda maior do que 0. Então, isto aqui é verdadeiro. Tá? Minha análise inicial estava errada. Tá bom? Obrigado, Eduarda, pela correção. Entenderam agora a diferença e a explicação? Acho sim. Ninguém falou nada? Todo mundo entendeu? Então, pessoal, vocês me desgastaram mais hoje. Então, até amanhã, pessoal da 110, a gente tira mais dúvidas disso aqui e faz mais exercício. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau.